O momento era bem tenso. Sim, estamos falando aí do século XVII entre Espanha e França. A Espanha e França estavam saindo, digamos assim, de mais de um século de hostilidades mútuas e depois de uma guerra mesmo de 30 anos, finalmente iriam celebrar o seu acordo de paz e, para isso, iriam fazê-lo da maneira que eles achavam justa, que era o rei da Espanha, Filipe IV, oferecendo a sua filha adolescente, Maria Teresa, ao rei da França, Luís XIV. E eles iam celebrar esse acordo numa ilhota, numa ilha muito, muito pequena, entre os dois territórios, né? Para a gente ver como, de fato, os ânimos ainda estavam bastante sensíveis. Então, seria celebrada a união, assim como esse acordo de paz, nessa ilhota, em que iria, então, cada um levaria a sua entourage, a sua corte, né? E a cada lado cabia fazer o cenário, levar a sua corte mais luxuosa possível para celebrar esse acordo. Só que havia uma questão. A Espanha ainda era tida como a nação mais poderosa, mais rica da Europa, só que, na verdade, ela já estava em decadência. E a França, pelo contrário, depois de uma série de problemas internos, ela estava cada vez mais poderosa, cada vez mais rica. Bem, é claro que a Espanha não queria transparecer a sua decadência e é claro que a França queria transparecer, né, ostentar, como é bem ao estilo francês, a sua riqueza. E aí, quem é, então, convocado para construir uma imagem de poder espanhol? Nada mais, nada menos que Diego Velázquez. Ele já era o pintor da corte, ele era também o responsável pelas roupas do rei, ele era o responsável pelos cenários que a corte montava para essas ocasiões, e ele é convocado, então, para a construção dessa imagem. E aí, do que ele faz uso? Ele faz uso da roupa espanhola, que é extremamente sóbria, austera, né, de cores escuras, de preto mesmo, né? Há noivas que se casavam de preto, quer dizer, estamos falando de uma Espanha saída ali, quer dizer, saída não, ainda pertencente a um catolicismo extremamente rígido, né? Uma grande promotora, digamos assim, da Inquisição. Portanto, a Velázquez pega, então, todos esses trajes absolutamente escuros e enche, digamos, com pérolas, com joias de prata, com joias de pérolas e também ainda algumas pedras. Bem, o efeito disso já podemos imaginar, né? Mesmo a França, com todo o seu aparato, com toda a sua riqueza, ela já tinha, inclusive, grandes fábricas, indústrias mesmo, de brocados de ouro, mesmo com todo o ouro, não foi possível, digamos assim, sobrepujar esse visual espanhol. Sobre isso, um cronista da época fala o seguinte: ao contrário dos vermelhos, as roupas espanholas encerravam um sentido de simplicidade, o contraste culminante entre o libertino brilho francês e a grandiosidade majestática da Espanha. Via-se nos vestidos e joias dos espanhóis as cores mais modestas, portanto, de mais bom gosto. Enfim, Diego Velázquez, usando a sua inteligência visual, usando a sua experiência de cor, de arte, de contraste, de luz e sombra, né? Porque nada mais se trata do que luz e sombra, para, então, digamos assim, diplomaticamente servir à corte. Bem, esse momento não foi exatamente registrado. O que a gente vê, a última imagem que você vê, é de uma tapeçaria que foi feita, foi Charles Lebrun que fez essa tapeçaria, um francês, mas ele não foi fiel, na verdade, né? Ele clareia, vamos dizer assim, essa corte espanhola. Tanto é que o próprio rei da França, Luís XIV, digamos assim, reclama com ele, pontua isso, que ele não foi fiel. Ele fala o seguinte: ele pecou contra a civilidade francesa e contra a modéstia espanhola. Enfim, ficamos sem esse registro mais visual, mas o registro, sim,
de como a gente deve usar, de fato, a nossa inteligência visual para, digamos assim, nos ajudar nos maiores, nos melhores momentos da vida. Algum casamento tenso a se realizar? Dá uma olhada nas obras de arte